Eu gosto sempre de iniciar nossas aulas com um texto bíblico e hoje nós vamos aí com a nossa segunda aula do Livros Históricos. Está aqui, ó, Livros Históricos. E hoje é a nossa segunda aula. A nossa aula de hoje é Juízes e Ruth, o livro de Juízes e o livro de Ruth. Então você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes e vamos ler um versículo. Eu particularmente, eu gosto muito das histórias dos juízes. Nessa parte aqui do Antigo Testamento, quando sai aqui de Josué, né, e vai até Samuel, até as crônicas ali, são assuntos muitíssimo interessantes, são histórias muito assim, cativantes, que prende a atenção da pessoa. Você que tem costume de ler ou de ver algum documentário sobre esses assuntos, você acaba ficando preso a esses assuntos. E nós vamos ler aí Juízes capítulo 21 e o versículo 24 e o versículo 25. Chegou na época aí de que a nação de Israel não tinha rei e não tinha juízes, então eles faziam o que bem entendia. Quem assistiu a aula anterior viu eu falando que Josué era uma tipologia de Jesus Cristo. Josué era uma tipologia de Jesus Cristo. E Josué não se acha falha em Josué, não vê falha em Josué. Onde Moisés estava, se encontrava Josué. Porém, entretanto, todavia, hoje eu quero aqui expor uma falha de Josué. É claro que não há apontamento, Josué pecou fazendo isso, não existe. Vamos ler aqui Juízes capítulo 21 e aí eu explico qual foi a falha de Josué. Então vamos ler? Capítulo 21 e o versículo 24 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. E Israel estava vivendo essa situação de que eles faziam o que bem entendia, não tinha ninguém para impor ali, falar não pode, até aqui vocês vão, daqui para lá vocês não vão. E eles estavam bem à vontade. Com base nisso aí, que nós vamos entrar nos juízes agora, que foi necessário levantar juízes, nós vamos entender que Deus levantou juízes pelo fato de Israel estar dispersando, estar afastando de Deus. Quando a pessoa não tem um governante, quando a pessoa não tem alguém para lhe mostrar o caminho, lhe mostrar as regras, ela acaba desviando, acaba fazendo o que achava que era o correto, o que era reto. Então, Josué, ele era um representante de Cristo na terra, até porque o nome Josué significa Jesus também. Ele era fiel a todo tempo a Moisés. Isso fala de perseverança, de esperar o momento certo. É claro que eu imagino que Josué, ele não contava que ele ia liderar no lugar de Moisés. Talvez ele pensava, se chegar a faltar, se ele pensava nisso, se Moisés chegar a faltar, isso antes de Arão e Miriam morrer, talvez seja Arão, ou talvez seja um ancião qualquer desses aí. Mas ele não esperava, mas mesmo assim, ele estava aprendendo, ele estava colado com o líder. Só que ele peca quando Moisés o capacita para liderar, ele não deixa nenhum líder. Então a falha de Josué foi essa. Ele foi um ótimo líder, mas não formou líder. Então, você se torna um bom líder, um bom representante, quando você precisa faltar e a equipe que você governa não sente a sua falta. Como assim, Isaú? Você não faz falta? Não, porque você deixou alguém capacitado que conduziu da mesma forma ou até melhor do que você. É mérito da pessoa? Porque ela se dedicou, mas o mérito maior é seu, que você preocupou em ensinar.
Então, por isso nós que temos trabalho na igreja, na casa do Senhor, é nosso dever formar discípulos, é nosso dever formar liderança, é nosso dever, quem nós estamos instruindo, torná-lo tão bom ou melhor do que nós. Esse é o dever de quem trabalha para o Senhor. Isso aqui é absurdamente grande, isso aqui é grande demais. Quanto mais você for humilde, quanto mais você tiver dedicação em ensinar, maior você fica. É literalmente aquela frase, né? Quanto mais você cresce para baixo, quanto mais raiz, maior você fica. Maior a capacidade de você suportar os vendavais, que você cresceu, você tem raiz. E você vai ver muita gente fazendo aplicação do que você ensinou, e foi isso que Jesus fez. Ele chegou e falou assim, preparou os discípulos, preparou Pedro, falou, Pedro, agora é com você. Esse é o dever, esse é o chamado. Então, por isso que Jesus Cristo nos ordenou, é uma ordenança, e de fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando a todas as nações. Quer falar? Israel, você mesmo. Então é necessário um líder. Então a falha de Josué foi essa, ele não deixou um líder. E hoje, para a glória do Senhor, essa igreja, por exemplo, o pastor sai e tem diversos obreiros que têm capacidade de ficar na frente do trabalho e conduz de maneira agradável. Isso é tão interessante que o cuidado maior disso aí é do líder, do anjo da igreja. Então, quando o anjo da igreja ele tem esse cuidado, que ele ama a igreja, ele prepara e sabe, se eu não estiver, alguém vai conduzir e vai ser até mesmo melhor do que quando eu estou lá. E tem gente que toma isso, as pessoas que não têm a chamada, porque ministério ele é chamado. Tem muita gente que se apresenta e aí ele não tem aquela chamada. Em alguma situação vou explicar essa questão de chamada, os tipos de chamada que existem. Aquele que não tem aquela vocação, ele acaba enciumado. Você tem que entender que nós trabalhamos por reino e o crescimento é do reino, e que nós diminuamos e que todavia o Senhor cresça no meio da igreja. Eu até comentei com o pastor que, no caso, ontem foi culto de jovem aqui, mas pensa numa glória, pensa numa coisa maravilhosa. E eu falei com ele, ô pastor, eu estou assustado porque nós não estou fazendo nada e Deus está agindo dessa forma. Ou seja, a parte dele ele sempre está fazendo, nós que não fazemos nada, nós que fazemos pouco. E foi uma graça tão maravilhosa que a gente fica preocupado. Quem tem temor fica preocupado. Mas como que Deus está fazendo tudo isso? Mas e o que eu estou fazendo? O que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos dado? Vidas são salvas, pessoas. E agora tem que ter aquele cuidado de cuidar, né? Alimentar e torná-lo discípulo capaz de formar mais discípulos. Então, com base nisso, na introdução aos juízes, nós vamos passar bem rápido aí nos juízes. E aí nós vamos focar um pouquinho também no um dos livros mais interessantes da Bíblia. Eu vou falar para você, tá? Você que ainda não leu, você que ainda não estudou, procura ver o livro de Ruth. Estude o livro de Ruth. Vocês vão ver coisas ali, revelações ali, que não cabe, é imensurável a grandeza, o quanto que ela mexe com você. Revelações que te desperta para algo maior. E nós vamos entrar aí nos Juízes. O título desse livro aí nas cópias hebraicas é Sofertim, os livros dos Juízes. Provavelmente, é claro, provavelmente não é aquela coisa assim concreta, mas quem escreveu os Juízes foi Samuel, né? Mas não tem assim, foi Samuel que escreveu, mas assim, a ideia mais aceita
é que foi Samuel. Essa temporada aqui, ela vai entrar numa época que o povo estava disperso, que o povo não tinha muito... que Israel eles desviavam muito fácil, né? Israel era um povo que qualquer coisa desapegava de Deus. Eles viveu o que viveu, viu o que viu, mas eles desapegavam de Deus muito fácil. Aí Deus levantou juízes, e aí esses juízes governavam às vezes toda a nação, mas eram temporários, e diferente dos reis que governavam tudo e todos, os juízes eram uma temporada e era só umas partes, não era um todo. O juiz aí acabava sua temporada, acabava-se ali o tempo dele exercer o ofício de juiz, aí entrava um outro. A obrigação desse juiz era defender o povo das invasões dos inimigos que oprimiam. Como vocês já sabem, liderava os exércitos contra o inimigo, invasores, e administrava a justiça, decidia questões pendentes entre o povo. Então era o trabalho dele, era o trabalho de um líder, né? É o trabalho do responsável, é ele que tem que tomar as frentes, ele é o representante. É igual existe nos dias de hoje, né? Nós temos aí os representantes maiores, que é o governo, presidente, e existe país até que tem aí seus reis, e aqui era liderado por juízes, e quando existiam esses juízes, era um governo teocrático, um governo literalmente governado por Deus. Ao que parece, o livro de Juízes teria sido escrito antes dos dias de Davi. Por que isso? Porque conforme a palavra de Joabe, nessa ocasião, Joabe ele vai estar fazendo uma explicação para Davi, quando vai explicar a morte projetada ali por Davi, o assassinato de Urias. Quando Joabe vai explicar, vai mandar o recado para o rei da morte, ele vai referir os acontecidos de Juízes. Por incrível que pareça, um camarada muito ruim que matou seus irmãos, aí Joabe faz menção de um fato que já havia ocorrido. Então por isso que a aceitação seja Samuel, por já haver existido o acontecido antes de Davi, por Joabe fazer menção dos mesmos acontecidos. Também pelo fato de Jerusalém ainda se chamar Jebus, né, que era habitada pelos jebuseus. Jerusalém mudou-se o nome quando Davi conquistou, quando Davi prometeu. Quando vocês lerem os livros de Samuel, os livros das crônicas, vocês vão ver que a promessa que Davi fez foi o quê? O primeiro que entrasse em Jebus, o primeiro que invadisse Jebus, tornava-se o general dos seus exércitos. E quem foi? Primeiro a invadir foi Joabe. Joabe foi o primeiro que entrou e conquistou ali, foi o primeiro homem a entrar naquele lugar. Devido a esses testemunhos também das referências do Novo Testamento, não há dúvida de que o livro é genuíno, autêntico, escrito sobre inspiração divina. Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus, menciona esses fatos em Atos 13 e 20. Algumas referências que o Novo Testamento faz do Velho Testamento vai estar lá também, alguns fatos ocorridos nos livros dos Juízes. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. É bem verdade que o livro aqui faz uma referência de Paulo aos Hebreus, mas também não há uma anotação específica que Paulo escreveu aos Hebreus. Eu particularmente, eu creio que tenha sido Paulo, né, que escreveu, que foi o escritor aos Hebreus. Então você não peca se você no meio da sua pregação, no meio do seu sermão, você referir Paulo escreveu aos Hebreus. A gente não sabe quem foi, deixa para Paulo, né? E tem muito a ver com Paulo. Os escritos aos Hebreus tem muito a ver com Paulo. O livro é considerado histórico
e sem ele a história do povo de Israel ficaria incompleta. Isso é evidente? O livro contém o relato dos juízes, com exceção dos últimos dois, Eli e Samuel. Então esses foram os dois que não está mencionado lá, que não tem a história deles lá, porque o caso deles é especial. Esses relatos aí já vai entrar no livro Samuel, então tem ali específico a história deles no livro só para eles. Para dizer a verdade, mais para Samuel, né? Eli só é no comecinho ali. E depois continua com Davi, o protagonista. É verdade que Davi protagoniza boa parte do livro de Samuel. A história de Samuel você sabe muito bem como que acontece, né? Ana chorava ali por um filho e Deus concede um filho e ela devolve a Deus. E aí Samuel, que foi um filho pedido por Ana, que a madre dela estava fechada e ela não estava podendo ter filho, ela orou pedindo a Deus e ao mesmo tempo ela o entregou para Deus. E nós vamos ver alguns relatos aí nas histórias dos juízes que vocês ler, vocês vão achar muito interessante, que contém alguns incidentes na época dos relatos, ou um apêndice aí do caso de Mica. Quem não sabe, Mica, ele foi um rapaz que roubou umas pratas da mãe dele, depois foi amaldiçoado, depois ele falou com medo da maldição, falou para a mãe dele tentou desfazer essa maldição porque ela tinha sido roubada. Tem um fato assombroso da tribo de Benjamim, não sei se vocês já leram, a história do juiz dura cerca de 299 anos. Isso aqui não é a coisa assim também, a numerologia aqui não é aquela coisa exata também, mas o fato é que aconteceu. Esse livro aqui que vocês têm aí, ele é dividido em 3 partes. Um prefácio que vai do 1 ao 3, depois do 3, o versículo 7, vai ter o 16, e aí depois divide do 17 ao 18. O livro de Ruth poderia ser uma terceira narrativa dos juízes, mas será estudado à parte, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. O prefácio dos acontecimentos: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, perguntando que tribos deveria subir para lutar contra os cananeus. Essa consulta deve ter sido aí pelas pedras de Urim e Tumim, que o sacerdote trazia junto ao peitoral, na estola sacerdotal. Era 2 pedras, e provavelmente nessas pedras tinha 2 cores, e, por exemplo, que tinha na mesma pedra tinha uma parte branca e uma parte preta. E aí quando jogava essas pedras, se caísse as 2 partes brancas, Deus falou, Deus concordou. Se caísse as 2 partes pretas, Deus não falou. Se caísse uma parte branca e uma parte preta, era necessário consultar o Senhor novamente. Aí eles procuravam de outra forma para consultar o Senhor. E aí Deus não tinha falado. E aí eles iam buscar a resposta ainda. Foi o que aconteceu com Saul. E o interessante é que o negócio era tão forte, era tão tremendo, que Saul ele consultou e não obteve resposta do Senhor. Provavelmente caía sempre ou os lados preto ou mesclado, né? Então, para você ter uma ideia, mas nunca dava sim. Para Saul a resposta não era uma resposta positiva. Então, por isso que ele apelou para outros meios. Isso é interessante. O que a gente vê nisso? Vê o agir de Deus. Porque uma hora você jogando ali, uma hora tem que dar, não é? Não, vou jogar aqui, mas todas as vezes que tentava, dava, igual diz o bom alagoano, dava rim. Possa ser, eu nunca parei para meditar isso aí não, mas possa ser isso aí também. A forma que eles tiravam muita sorte no passado,
e é um assunto de se pensar. Continuando, Judá foi a tribo escolhida. Não, seria duas pedras, né? Já falei. Judá foi a tribo escolhida para guerrear e Simeão o acompanhou. Juízes 1. As duas tribos guerrearam contra Adonisedeque e o venceram. Adonisedeque era um valentão que pegava seus prisioneiros de guerra e cortava os polegares deles e deixava eles sem os polegares. Ele era bem esquisitão. Guerraram também contra os cananeus em Hebron. Os benjamitas responsáveis por expulsar os jebuseus, aí eles fracassaram, né, na tentativa de expulsar os jebuseus. Os descendentes de José, que obtiveram grande sucesso contra os habitantes de Betel. As tribos de Manassés, de Zebulon, Azé e Naftali não expulsaram os cananeus, ou seja, o povo sempre deixava umas mínguas que era o perigo, deixava um resto de pessoas ali, que essas poucas pessoas depois iam trazer grandes problemas para o povo de Israel. Os amoritas eram muito fortes na guerra e ficaram habitando no meio do território de Dan, e alguns de suas cidades pagavam tributos à casa de José. Para quem não sabe, a casa de José era Manassés e Efraim. Isso aí. Quando se fala as tribos de José, está falando de... Eu tenho um vídeo sobre isso, as tribos de Israel, que se você for contar, vai dar 14 tribos. Porque entra Manassés e Efraim no lugar de Levi e de... Quem foi o outro que não pôde entrar? Que não recebeu? Eu vou deixar essa no ar aí. Oi? Se for somar, dá 14 tribos, contando com Manassés e Efraim. Levi já é óbvio, ficou de fora. Quem foi o outro? Um que ficou de fora. Ué. Porque se você for contar as tribos, procura aí, ver as tribos aí, pode procurar. Só que eu quero que vocês falem para mim quem é o outro filho de Jacó que ficou de fora sem ser Levi. Gente, é muito claro isso. É questão de... Então, e aí? As 12, tá lá. Aí entra Manassés e Efraim, 14. Então Manassés e Efraim herdou. Quem foi os outros dois? Levi 1, quem é o outro? Vou continuar a aula, hein? Oi? Não. Rapaz, muito bom isso. Eu vou para a aula e vou deixar vocês quebrando a cabeça aí. Depois da morte de Josué, vamos lá. Depois da morte de Josué, que ele cometeu o erro que eu falei para vocês, que foi o não deixar um substituto para o seu lugar, assim como Moisés deixou ele, assim como Samuel deixou Saul, depois deixou Davi, e assim como Paulo deixou Timóteo, assim como Pedro deixou Marcos, e etc, e assim foi acontecendo. Essa é a nota triste de Josué. Quem estiver assistindo essa aula aí também, eu vou deixar para vocês pesquisar e responder aí quem foi o outro filho de Jacó que não esteve incluso, meu Deus, nas tribos. Agora nós vamos falar aí de alguns juízes. Antes de ser Judá e Simeão foi sorteado para pelejar contra os cananeus. Então vamos lá, vamos falar agora dos juízes. O primeiro juiz, né, vale destacar a conquista de Kiriat Sefé por Otoniel, sobrinho de Caleb, que acabou casando com a filha deste, e ele casa com Axa. Você sabe, né, que
Moisés, ele faz um convite para Jetro, né? Jetro faz destaca, dá um conselho a ele muito sábio, fala, isso não é bom não, hein, Moisés, que você está fazendo. Só que aí Moisés vai convidar Jetro para acompanhar, para ajudar ele. Só que Jetro recusa e volta para Midian. É isso, Emerson? Volta para sua terra. Só que aí Jetro voltou, mas os filhos de Jetro não voltaram, eles acompanhou Moisés. E aí tem a participação dos filhos de Jetro. Vocês vão ver aí Juízes capítulo 1, versículo 16. Dos versículos 27 ao 36, o estudante tem novamente uma descrição dos dias seguintes à morte de Josué e das terras ainda não conquistadas. Então ele estava no processo de conquista das terras aqui em Juízes. Juízes literalmente foi quando o povo estava tomando posse das suas terras. 3 notas tristes que aparecem no capítulo 2, explicando a sequência de fatos que haveria de culminar com o levantamento de juízo. A primeira, no versículo 10, foi também congregada os seus pais, toda aquela geração. Não conhecia, o povo não tinha conhecimento do Senhor, não tinha ideia das obras que Deus fez sobre Israel. Esse era o primeiro descontentamento, né? A questão das gerações. A segunda, sucedia porém que o falecimento do juiz rescindia-se e tornavam-se piores do que os seus pais. Ou seja, Deus levantava juízes, depois aquele juiz morria, aí aquela nação que vinha era mais insuportável do que os pais deles, era que pecava bastante. As suas obras eram piores. E a terceira nota aí, o Senhor decidiu que deixaria algumas nações plantadas no meio da terra para pôr Israel à prova, a saber se dariam ouvido. Deus usava uma nação para punir, era por causa do esquecimento que eles tinham de Deus, o abandono que eles tinham com Deus. O livro de Juízes retrata com fidelidade o que acontece quando falta governo numa igreja local. É claro que as decisões da igreja ela não é tomada sozinha, ela é tomada por uma diretoria, por uma equipe, mas tem que ter aquele que fala assim, então, com base no que nós tratamos, a palavra é essa, que dá ali o veredito, realmente o anjo da igreja. Tem que ter um camarada que sustenta ali a carga maior. A narrativa principal é a opressão e o livramento. Nós vamos falar aí agora no capítulo 3, versículo 7 em diante, ou seja, a segunda parte de Juízes. Juízes teve aqueles juízes com maior evidência, aqueles que se destacaram, e teve aquele também que só passou e não destacou muito. Então os juízes foram Otiniel, o sobrinho de Caleb, né? Esse aqui não apenas julgou Israel, mas decidiu derrotar o rei da Mesopotâmia, que havia invadido Israel. Segue-se o seguinte, eu tenho uma lista aqui também, bem bacana, nessa Bíblia, e eu vou seguir a lista que eu tenho aqui. O próximo aí foi Eude, que derrotou Moab. Os moabitas foram nações que foram inimigas de Israel. Moab nasceu de Ló. Moab e as filhas de Ló teve relação com seu pai e teve 2 nações. Qual foi elas? Isso aí. Eu sei que vocês lembram. Por isso que eu digo no início da aula, a boa parte do que eu estou passando aqui é o que vocês já sabem, né? Então é só para vocês buscar. Então falar, teve Otoniel, Eude. O que Eude fez? Derrotou a Moab usando a inteligência, o ardil, fugindo-se de ter com ele pagamento de impostos. É bem interessante essa história, que ele chegou para Moab, né, o rei ali de Moab, e falou que queria conversar com ele, e entrou para sua câmara, e ali ele estava com uma adaga ali, e ele era gordo, e ele enfiou essa adaga no ventre do rei de Moab ali, do representante, e aí a banha dele até cobriu a adaga, que
caiu e o pessoal, e ele fugiu pela janela. E o pessoal batia na porta e achava até que ele estava no banheiro, alguma coisa assim. Mas quando foram dar por fé, ele estava morto. Então, essa foi a audácia dele, a inteligência, derrotando os moabitas. Uma guilhada de bois, Sangar é mencionado em um único versículo. Esse também conseguiu grandes proezas. A guilhada é uma vara, né? Aquele literalmente é o ferrão de boi. A Bíblia aqui, ó, tá, ó. Tem Otoniel da tribo de Judá, Eude de Benjamim, Sangar não identificado, Débora de Efraim, Gideão de Manassés. Tem as tribos todas aqui, ó. Vão achar aí a tribo, hein, que falta. Aí teve Débora que governou, vocês conhecem muito bem a história de Débora, então não faz nem necessário nós enfatizar nisso aí. Tem o caso de Gideão, que é muito conhecido também, né? Gideão da tribo de Manassés, Tolá da tribo de Issacar, Jair da tribo de Manassés. Aí tem também os opressores da época, Jefté de Manassés também, e os opressores eram os amonitas, Ibizã da tribo de Judá, Elon da de Zebulon, Abdon de Efraim e Sansão da tribo de Dan. Sansão também, muito conhecida a história de Sansão, né? Como acontece com certos líderes, Gideão logo se engraçou e passou a cometer erros, né? Fez uma estola sacerdotal e colocou como centro de adoração. E sua cidade, um de seus filhos, Abimeleque, matou os irmãos, todos os seus irmãos. Para vocês terem uma ideia, foi 70. E ele foi esse Abimeleque aqui que levou a pedrada na cabeça, lá encostado no muro, que foi morto por uma mulher. Jotão ilustra o verdadeiro estado do povo daqueles dias. Preferiu ser governado por um espinheiro do que por uma oliveira. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, o juízo que se impôs, governou apenas 3 anos. E Deus, que controla todas as coisas, levantou um inimigo contra ele. A história de sua derrota está no capítulo 9, versículo 22. Estou lá, Jair, juízes menores, que já mencionei. Tem o caso de Jefté, né? Tem uma pergunta aí, tem uma dúvida que nenhum nunca quer calar. Jefté, ele promete a primeira coisa que sair da casa dele é oferecer sacrifício. Para vocês terem uma ideia, esse voto foi tão tolo, que não é costume do povo daquela época, não é costume ter animal doméstico dentro de casa. Então foi uma coisa assim absurda. Nos dias de hoje você pode falar, o que sair? Talvez você tenha um pet, talvez uma galinha no quintal, sei lá, alguma coisa. E aí ele faz esse voto, e aí é o que não quer calar. E aí, sacrificou ou não sacrificou? Foi holocausto ou não foi holocausto? Existem várias vertentes, né? Várias linhas aí, mas sei não, hein? O que vocês acham, pessoal? Sim, um de cada vez. Precisa ser todo mundo também para não embolar, né? Jefté é filho de uma prostituta, capítulo 11. Deus costuma pegar os desprezados da família, da sociedade, para servir aos seus propósitos. Jefté era desprezado por ser filho de uma prostituta. Então, a gente sabe que Jefté era desprezado por seus irmãos. Ele, na hora do aperto, os anciões de Israel souberam que ele possuía um pequeno exército e foram buscar na terra de Tob. Ou seja, ele foi expulso da sua casa, depois foi buscar ele por causa de uma necessidade. O voto de Jefté, né? 2 teorias existem aí sobre este fato. A primeira é que realmente ele sacrificou sua filha, como faziam os povos que habitavam na região, né? Que estavam na região pagã. A segunda, o sacrifício da moça seria permanecer virgem por toda a vida.
Por isso saiu pelos montes com suas amigas a chorar a sua virgindade. Jefté fez um voto precipitado, como a gente já falou. Afinal, quem ele esperava, né, que ia sair ali de sua casa? Um animal, sei lá, a sogra, não sei, o que ele estava esperando sair. É complicado isso aí, né? O que será que ele estava achando? Certamente que era a filha única daquele. Aí uma teoria que possa ser de ela ser entregue ao serviço de Deus, que naquele tempo não ter filho era castigo, era um sacrifício, era um sacrifício grande, porque ela era a única filha. Aí dá a filha e ela não poder ter filho para dar netos para Jefté, seria. Só que não dá para saber ao certo, né? O que parece que ninguém sabia que Jefté fizeram tal voto. 3 juízes menores que aparecem depois de Jefté: Ibzan, que tinha 30 filhos e 30 filhas, e Elon e Abdon, esses com 40 filhos e 30 netos. Pessoal, aí, viu? Isso era herança. Então, o que faz o pessoal ir por essa linha, pensar nessa linha aí de ele não ter queimado ela em holocausto, seria essa questão aí de filhos, que os filhos representavam grande herança, grande patrimônio. Aí Sansão, né, a história de Sansão, aí aquela história com Manoá, que ele aparece, e ali também a teofania, aquele anjo que aparece. Quando o homem desapareceu nas chamas, é que Manoá percebeu que se tratava de um ser angelical. Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Sansão é um símbolo de fraqueza, né? Sansão era um camarada mulherengo. Sansão era um homem forte, mas é um sinal de fraqueza, que ele não aguentava ver o ditado popular aí, né, que diz por aí, um rabo de saia, né? Sansão, para vocês verem, né? Sansão, um homem forte, que literalmente ele brigava, ele encarava 50, 100, 1000 homens, tudo no braço mesmo, e tinha essa fraqueza. E aí vai lá José, provavelmente franzino, e aí a pior tentação lá ele resiste. Porque, irmãos, se vocês for olhar direitinho, a Bíblia diz o que, ó? Para fugir da aparência do mal. Só que aí quando se trata do diabo, ele manda resistir o diabo e ele fugirá de vós. Já da mulher ele manda fazer o quê? Para fugir da mulher rixosa, para fugir da mulher à toa. Vocês veem que o negócio não é fácil. Vocês veem que a mulher é terrível. A Bíblia manda fugir, resistir o diabo. Já da mulher, foge. Foge. É Bíblia. Depois eu tenho que cortar esse negócio aqui. Obrigado, meu irmão. Olha, você sabia que para fazer isso tem que ter muita coragem para fazer isso? Tipo assim, essa questão de resistir aí, que não é conselho para ninguém, a Bíblia mesmo não manda ficar resistindo, você vê, para fugir mesmo da aparência do mal. Só que essa questão de fugir ali mostra ser mais forte do que uma pessoa que vai lá, igual a Sansão, que ia lá e batava, derrubava, fazia tudo. A atitude de José mostra que ele é muito mais forte do que Sansão, porque resistir ali, gente, Sansão ali tá lutando, ele é a base da vaidade. Você está ali, está mostrando. Agora fugir aqui, aí você está lutando contra a carne, você está sacrificando a carne. Ou vocês acham que a Potifera era uma mulher mal acabada? Eu falo Potifera que era a mulher de Potifar. Não era um trem de luxo, porque ele era um representante da alta, e ele, aquele novinho lá, ela ficou doida nele, e aí ele fugiu. E para fugir, você tem que ser muito mais forte do que encarar um exército, porque ali, ó por quê? Porque ali tá ele sozinho, tá ela ali, ninguém tá vendo.
O único representante, o único os olhos que está te vendo ali, é o Senhor, que tudo vê, que nada esconde, nada escapa. Então, ou seja, então ele mostra muito mais forte nessa questão aí, nessa situação. Continuando, aí tem a história de Mica e o seu ídolo. Esse capítulo relata aí no capítulo 17, já a terceira parte. A primeira história da idolatria de Israel, depois da morte de Josué, já começa aqui, né? Isso aconteceu nas montanhas de Efraim. Um homem que roubaram uma quantidade de dinheiro de sua mãe, que depois de recuperado foi usado para construir sua imagem de idolatria. Foi aquilo que eu disse, o dinheiro, as pratas dessa mulher tinham sumido e ela amaldiçoou quem roubou. Aí o menino com medo, o filho com medo, ele vai e fala que ele roubou. E aí a mãe dele, para se redimir, manda construir um ídolo, pensando para que a maldição não caísse sobre ele, e ofereceu esse ídolo achando que estava fazendo algo de bom, mas aí estava implantando a idolatria no meio do povo de Israel. Mica passou a ter um nicho de imagens na sua casa. Como não havia rei em Israel para impedir tal coisa, a idolatria se espalhou. Capítulo 17, versículo 6. Um levita que atravessava a região foi contratado por Mica para ser sacerdote na sua casa. Depois, 5 homens da tribo de Dan, que procuravam sua herança, ou seja, estavam caçando uma terra para invadir, aí chegando ali, reconheceram a voz do levita que ali estava, e aí fizeram uma proposta para esse levita também, para ele ser sacerdote da tribo de Dan. E aí eles roubam ali a casa de Mica, e acontece ali um furto, e depois eles invadem a cidade de Taís. O levita e a sua concubina, essa aqui eu acho que é a parte mais tenebrosa dos Juízes, né? Vocês que já leram, já viram aqui essa situação. O povo um viajante. Esse episódio deve ter sido dado depois da morte de Eleazar, porque Abiatar era o sacerdote daqueles dias. Quando não existe um governo, o caos toma conta, e quando não há autoridade estabelecida, a desordem toma conta. Então estava sem juízo. Novamente um levita aparece aqui. Este, depois de ser abandonado pela concubina, que não gostava dele, decidiu a Belém de Judá a convencer a mulher a retornar para sua casa. E aí ele foi para a casa do sogro, e quando ele chega na casa do sogro dele, aí o sogro dele vai segurar ele ali. Várias vezes ele tentou ir embora, e o sogro dele não deixava ele ir embora, segurando ele ali. Quando ele decide ir embora, depois de 5 dias festejando com o sogro, o levita retornou para sua casa, levando consigo a sua esposa. O levita pensou em passar a noite em Jebus, ou seja, a antiga Jerusalém. Mas os habitantes dali não eram israelitas, e decidiram os dois caminhar com seu jumento e carregando até Gibeá, onde pernoitaram. Ou seja, eles saíram de uma cidade que o povo não era israelita para ter segurança. E quando eles foram para uma cidade onde havia israelita, aí acontece o caos total. Aí que acontece uma das histórias mais tristes de Juízes, né? Um homem os viu assentados na praça, na cidade, e resolveu hospedá-los, resolveu levar para sua casa. Os homens de Gibeá, israelenses, bateram na casa do velho, querendo abusar do homem ali hospedado. Presta atenção nisso. Eles saíram de uma cidade onde o povo não era israelense, não era israelita, e foram para uma... O que eles pensaram? Não vamos ficar aqui nessa cidade não, de Jebus, porque aqui o povo não é israelita. Esse povo pode querer fazer o mal conosco. E aí eles vão para onde? Eles vão ali para Gibeá, onde o povo é israelita. Chegando ali, o que acontece? Um homem oferece hospedagem, porque ele sentou na praça com sua concubina, e o homem, vendo ele sentado ali, que isso é coisa de israelita, vai olhar e vai ver: moço, o que você está fazendo aí? Vamos passar a noite lá na minha casa. Quando ele leva esse homem para sua casa, os israelenses, eles querem
pegar esse homem para ter relação sexual com ele. Olha que situação, a mesma situação lá de Sodoma. Então, para vocês verem o quanto que ao nível que chegou o pecado dos israelitas, quando o Josué morreu. E aí esses homens não queriam as mulheres. O dono da casa oferece, tem uma filha, olha para você ver o nível de antigamente. Porque quando você hospedava alguém em casa, quando o israelense hospedava alguém em casa, era dever, obrigação dele proteger aquela pessoa. E aí aquele homem estava ali, e ele falou para não fazer nenhum mal àquela pessoa, e ele estava oferecendo a filha dele, e tinha a concubina. E aí no final das contas, aquela concubina foi jogar, ela ficou do lado de fora, e eles abusaram daquela menina. Pela manhã ela estava morta. Esses homens não queriam a mulher, queriam abusar sexualmente do levita. A concubina foi entregue àqueles homens que o abusaram a noite toda, até que o deixaram morto. Pela manhã cedo o levita encontrou a mulher morta. E aí o que ele fez? Partiu ela em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada tribo. Ou seja, era o recado: o que o povo, o que os benjamitas fizeram, o que eles praticaram. E isso causou revolta. Essa atitude causou revolta, e aí é onde que vai acontecer algo terrível, porque ali o povo vai se unir, o povo de Deus, eles vão se unir para derrotar os benjamitas. E aí é o que acontece quando os benjamitas ali é quase extinto, é uma tribo que é quase cancelada das tribos. É tanto que depois eles vão ter que roubar mulheres, porque era um voto que eles tinham de não deixar os benjamitas casar com as filhas das outras tribos, por causa desse ato que eles fizeram. Uma guerra civil se travou, 2 vezes os israelitas sofreram um tremendo revés, na terceira vez eles venceram os benjamitas, matando todos os homens. Os homens de Israel juraram que não daria suas filhas para esses casarem. E aí que depois eles vão ter piedade deles, eles vão parar de lutar, eles vão reconhecer que eles estavam numa guerra, eles estavam unidos, mas estavam unidos contra seus irmãos. E aí eles vão parar de... Quando fala que matou todos os homens, esses que eram os homens de guerra, tá? É igual quando vai contar a quantidade de pessoas que saiu do Egito, tem a idade ali específica, então os menores de 20 anos não era contado. Então sobrou, e ela estabeleceu ali, continuou ali por misericórdia dos demais. Cada um fazia o que bem achava que era reto, por isso chegou a esse nível. Então, com base, nós fizemos um resumo aí de Juízes, bem rápido, porque não dá para focar muito. E aí nós vamos entrar no livro muito interessante, que é Ruth, um livro que eu acho que está o versículo, aprenda aqui, pega aí, vocês quando forem realizar casamento, eu acho que o versículo que mais encaixa para um casamento está no livro de Ruth, e eu vou expor ele para vocês aqui no decorrer. Ruth, todo mundo sabe que Ruth era uma moabita. Os moabitas eram inimigo direto de Israel. Nós já aprendemos que os moabitas eram descendentes de Ló, ou seja, o sobrinho de Abraão. E eu vou esperar para vocês me contar também, que eu estou interessado, fiquei curioso agora para saber. Vai ser 14. Sim. Que o quê? Sim, Efraim e Manassés é os de José. Gente, pronto, eu falo toda hora a resposta para vocês. Não, uma tribo de fora é Levi. Qual é a outra? Dá 14 tribos. Mas...
Então, quem é as duas tribos que não foi? Quem? Que não foi incluso aí na divisão aí das heranças, das terras. A resposta é essa, Levi. Pronto, aí. O tempo todo tá falando a resposta para vocês. Não, porque abençoou o mais novo, né? Então tá bom, é isso aí. Vamos entrar em Ruth aí, mas pelo menos vocês não vão embora mais na dúvida. O livro recebeu este nome não porque Ruth escreveu, mas por ser ela a protagonista, a principal personagem do livro. Tem Noemi também, que é muito importante nessa história, né? Participa aí fortemente. Irmãos, se vocês for olhar, eu vou fazer uma introdução aqui. Se vocês for olhar a história de Noemi, se for olhar o trajeto que Noemi viveu, você pode comparar ela com um Jó da vida. Você pode chegar próximo a isso aí. O que salvou Noemi foi Ruth. Ou seja, estou falando de companheirismo. O que evitou que Noemi entrasse numa tragédia pior foi Ruth. Nós vamos ver isso aqui no decorrer desses comentários que nós vamos fazer aqui, ó. Ruth, uma moabita. E o mais interessante, quando eu gosto de enfatizar que ela é moabita, da mesma forma que eu gosto de enfatizar de Raabe, porque são pessoas que não tem nada a ver com Israel. Então, trazendo isso para os dias de hoje, porque as coisas de Deus é muito certo, só que o pessoal pega muito a costumes, a liturgias, a coisas que não salva, e foca muito naquilo, sendo que, se você for olhar, a Bíblia, ela parece até ser contraditória, mas quem estuda entende que não é contradição, e sim simplicidade. Você vai ver que para se tornar um sacerdote não poderia ter defeito nenhum, todo aquele, é assim, sem mancha, não pode ser calvo, não pode ser branco e preto ao mesmo tempo, sei lá, malhado, até outras coisas lá era conferido, testículo, tudo era conferido, era um exame total, todo delicado. E aí você vai ver que para aceitar, porque a princípio o que fez os judeus, os israelitas matar Jesus, foi o exagero que eles tinham, que só para eles, o que eles queriam Deus só para eles. Então essa coisa de querer Deus só para eles acabaram matando Jesus. E aí vem Jesus, vem Deus na história, aí inclui aí algumas mulheres que não tem nada a ver com a história. E o que eu aprendo, o que nós vemos nessa história? Que Deus ele não está nem aí porque você foi, o que você praticou. Ele quer saber o que você vai ser da agora para frente. Então não importa a situação, o que a pessoa viveu, é o que ela vai viver da agora para frente que importa para Deus. Aí vem essas mulheres que assumem uma responsabilidade mais importante do que homens grandes, homens famosos da Bíblia, que entra aí na genealogia de Jesus. O nome de Ruth quer dizer bonita, boa aparência, amizade, literalmente, né, amizade, né? Palavra Calliope no grego. Não se sabe exatamente quem escreveu sobre esses acontecimentos. Alguns acham que foi o sacerdote Eli, mas isso aí também, né, atribui os profetas Gad ou Natan. Então isso aí não é muito o nosso foco.
Mas provavelmente, assim como escreveu Juízes, e aí você vê uma sequência, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó. Aí você vai ver a sequência de Ruth, Samuel, Juízes, Ruth, Samuel. Então dá a entender que ali o pacote é todo de Samuel. Então, se com base nisso se valer, então Samuel foi um grande escritor, né, de peso na questão de quantidade de livros no Antigo Testamento. Conforme Eusébio, no seu tratado histórico de Eclesiastes, Juízes e Ruth formam um único livro, chamado de Sofetim ou Juízes, né, que nós tratamos na matéria aí de Juízes. E o que a gente vai ver? O objetivo aqui é o quê? Vamos ver aqui a genealogia de Davi, a quem Samuel ungiram como rei, através de quem surgiria o Messias. Então aqui começa toda assim a história do Messias, inicia aqui. Olha que interessante, é isso aí, é você focar nisso aí. Talvez você nunca parou para pensar nisso. E aqui inicia a genealogia de Jesus Cristo. Olha que bacana, aqui já vai começar. Que Davi aqui ele vai proceder de uma mistura de raças de judeus e não judeus. Então, Davi, ele era mestiço, né? Igual diz aí no interior. Era uma mistura de raças. Jesus é o Salvador, que ele veio aí dessa mistura aí de não. Você sabe por quê? O interessante de Ruth está nessa história, de a prostituta Raabe entrar nessa história, para ficar bem claro para nós, que nós não somos israelitas, nós não somos judeus, para ficar bem óbvio para nós, que a nossa parte em Cristo vem dessas mulheres. Vocês entendem? A parte de Cristo que nos pertence é devido a essas mulheres. Ou seja, obviamente Jesus é de Israel, obviamente Jesus é dos judeus. Só que aí tem a nossa parte também. Qual é a nossa parte? A desse povo não judeu que entra na genealogia. Estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Essa parte mista, nós somos esse casamento que teve. Então na parte desse casamento, essa parte dos gentios, Ruth e Raabe, é a parte que inclui nós. Nós éramos rejeitados, nós éramos desprezados, mas aí nós foram inclusos ali na história. Nessa vida, uma pessoa pode se deparar com pessoas boas, ainda que não são cristãs, e também aprende sobre a providência particular de Deus sobre as demais raças. A história de Ruth começa com o quê? Noemi, junto com seu marido, com sua família, ela sai do meio do povo. Deixa eu até deixar aqui no livro aqui, que essa Bíblia ela auxilia bastante. No capítulo 1, Ruth e Noemi, vai ser sempre o título aí das epígrafes. Ruth vai em busca de... O que acontece? A história acontece com... Versículo 1 diz assim, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Então, esse foi o trajeto, saindo de Belém e foram para Moabe. A terra foi quando houve fome total em Belém, e aí eles migraram para Moabe, foram para uma terra totalmente incrédula, uma terra Moabe, para vocês que não sabem, eles que cultuavam ao deus Moloque, aquele que sacrificava as crianças, que tem uma imagem de um touro gigante, de uma boca enorme.
E dentro da boca desse touro existe uma representação dele no desenho do Pica-Pau. Não sei se vocês já viram, tem um desenho lá, uma representação desse deus Moloque. E aí, na boca desse touro tinha um tipo tobogã. E dentro do touro era uma fornalha. E aí jogava as crianças ali, as crianças desciam e só ouvia o eco dos gritos das crianças saindo, dos bebês saindo nas narinas ali do touro, do boi, quando jogava as crianças. Então, os moabitas cultuavam a esse deus Moloque. E se você for buscar a etimologia da palavra Moleque, vai derivar literalmente de Moloque. É por isso que nós não devemos utilizar a palavra moleque para referir a ninguém, principalmente aos nossos filhos. Moloque, literalmente moleque, se você buscar a etimologia, você vai ver que tem o mesmo sentido, trata da mesma coisa. No sentido português, vai se tratar de traquino, de pessoa agitada, mas o real sentido é que nós devemos ter cuidado com as palavras, porque às vezes você está chamando seu filho, sua filha, uma criança de demônio. Moloque é literalmente um demônio, né? Ele se alimentava de crianças que eram sacrificadas a ele. Então eles saíram, foi para essa terra, e ali que acontece o revés aí na vida de Noemi. A genealogia de Cristo procede de Abraão, chamado da distante Mesopotâmia, passa por Pérez, né, fruto de um relacionamento do seu avô com sua mãe também. Passa por Raabe. Quando fala aqui de Pérez, Judá, né? Os irmãos provavelmente já tenham lido isso aí. Faz umas promessas a sua nora, e aí ele não cumpre. Depois ela se passa de prostituta e tem relacionamento com Judá, e aí surge Pérez, que passa a ser o fruto de um relacionamento do seu avô. Ou seja, a história era que ela casou, o irmão morreu, aí tinha um outro filho que ia esperar crescer para casar com ela, e Judá não fez isso. Quando ele não fez isso, ela arma para ele. Você vê como é que a mulher é terrível. Ela arma para ele. Na verdade, ela já tinha sido trapaceada, ele que trapaceou ela. E aí, no final das contas, olha para você ver, no final das contas ele descobre que ela está grávida, e ele tinha prometido que o filho mais novo ia crescer e ia casar com ela, porque o marido dela tinha morrido, e essa era a lei. E aí ele descobre que ela está grávida, e aí ele já vai para apedrejar, para mandar matar. Só que o filho que ela estava esperando era de quem? Dele. Ele teve relação com ela e ela ficou com o dote dele e mostrou: o filho é seu. E aí ele reconhece que ele errou, e aí também entra aí a história aí entra Raabe, a prostituta de Jericó, que foi salva com toda a sua família, e passa pela moabita Ruth, que se torna a bisavó de Davi. Essa aqui é uma mistura de raças, assim sucessivamente. Deus incluiu em Cristo todas as raças e níveis sociais do mundo. Então ali Deus incluiu a todos. Foi aquilo que eu expliquei para vocês já anterior. A parte da Moabita, a parte de Raabe, é a parte que nos toca, é a parte que nos convém. Então, ou seja, aí já para não ter aquela coisa, é só judeu. Então, e hoje nós sabemos que Deus, ele é para todos. O tema central, esse livro aqui, ele trata de uma família de retirantes que precisou se mudar da terra de Israel, de Canaã, para a terra de Moabe, por conta de uma grande fome. Aí veio acontecer que Elimeleque morreu, o pai, e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos, os quais eles casaram aí com mulheres moabitas. Mas esses, depois também de um tempo, morreram, e deixando a mãe e esposa Ruth órfã, viúva. Olha só, vamos tentar agora nos colocar no lugar de Noemi. Vamos tentar nos colocar no lugar de Noemi. Noemi é uma mulher que sai com sua família,
Para início de conversa, ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai tem filho para enterrá-lo. Ou seja, o objetivo de um pai sempre é ser enterrado pelos filhos. Então essa é a lei da natureza. Ninguém está preparado para enterrar filhos. Aí acontece que o seu esposo morre, ele vem a morrer. E aí ela já vai ser viúva, vai ter a dor de ter perdido o marido. Passa-se um tempo, morre Quilom, um dos seus filhos, vamos dizer ali. E aí ela já tem a dor. Ou seja, ela está numa terra, mas olha o que eu quero que vocês aprendam aqui. Ruth já está na vida dela, né? E Orfa também já está na vida dela. Então vamos dizer ali que Orfa fica viúva. Agora já é Orfa viúva e Noemi viúva. Então já tem dois casos ali, uma mãe que perdeu o marido e que perdeu um filho. E aí passa um tempo, e aí o que acontece? Aí nós temos ali 3 viúvas e uma mãe que perdeu 2 filhos. Olha para vocês terem noção do sofrimento daquela mulher em terra estranha. Ou você está em terra estranha e você perde todo mundo. Aí é o que entra o consolo que eu digo para vocês, que da parte de Ruth e de Orfa, que o que fez com que, é lógico que a fé que ela tinha em Deus fez com que ela se tornasse forte, mas a presença dessas mulheres na vida dela foi o que fez com que ela suportasse aquelas dores. Porque pensa, você perdeu todo mundo que você tinha. A partir daquele momento ali, ela tinha aquelas meninas como filhas, porque passa a ser filhas. Então ela já estava vivendo uma situação que ninguém suporta. Você não suportaria, a gente não suportaria. Nós logo ia acusar Deus de abandonar nós. Pensa, é uma situação aparentemente de abandono. Ela estava ali em uma situação de abandono. Então é por isso que eu digo que a situação daquela mulher passa a parecer a situação de Jó, que se sente ali totalmente abandonada. É tanto que ela vai referir, quando vai chamar ela de Noemi, ela fala: não me chama de Noemi não, me chama de Mara, porque eu estou amargurada, só estou tendo derrota. Então ela vive esse momento constrangedor. E aí é o momento que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. E ali Deus levanta uma mulher totalmente incrédula, uma mulher que não era da linhagem de Israel, e salva aquela mulher. E aí vai ter Ruth na história. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, no qual se casaram com mulheres moabitas, Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom. Esses nomes já é nomes de fraqueza, tá, irmãos? Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, ou seja, 3 percas. Noemi agora decidiu retornar para a terra de Israel e suas 2 noras acompanharam, ou seja, elas já estavam no meio do caminho, quando provavelmente Noemi, por ser uma mulher temente a Deus, ela vai dizer: não, isso não é justo, não é justo eu levar vocês comigo. Que Noemi entendia que Orfa e Ruth só estavam com ela porque ela não tinha ninguém, ela tinha sido abandonada, ela tinha perdido todo mundo. Então a única família que ela tinha era Orfa e Ruth. Então elas estão caminhando junto. Só que no meio do caminho, Ruth ela vai parar, Noemi vai parar e falar assim: não, isso não é certo, isso não é o correto, porque eu não tenho nada para oferecer a vocês. Vocês podem casar novamente, aqui vocês estão na terra de vocês. E aí, acredito eu, com muita insistência, Orfa vai voltar, por Noemi colocar na cabeça dela que ela tinha que voltar. Só que aí vai ter a Ruth, que já vai se compadecer da situação dela. Ela vai ver a situação dela, ela vai sentir as dores de Noemi. Com isso ela decide acompanhar.
Vou ler aqui, ó, capítulo 1, versículo 8. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. Então, ou seja, Noemi estava abençoando elas e dispensando elas. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. E lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda ventre filhos para que vos sejam por maridos? É o caso que aconteceu lá com Judá, né? Que ele tentou trapacear sua nora. Seria isso aqui que Noemi estava propondo para ele: eu não tenho mais ventre para gerar filhos para vocês. Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaríeis até que viesse a ser grande? Abster-vos-eis de tornar-se como marido? Aí ela vai dispensar. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses também. Ou seja, não era só voltar, era se apegar à idolatria. Ruth, insista para que eu volte. Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é o versículo que mais encaixa no casamento. O histórico de uma amizade que existe está relatado aqui, ó. A pessoa, ela se apegou da mesma forma que Davi se apegou a Jonatas. É o sentido aqui de Ruth e Noemi. E é um versículo muito utilizado em casamentos, porque ela vai dizer, ó, que o seu povo é o meu povo, onde você for eu vou, e o seu Deus será o meu Deus. Então aqui ela estava decidida a servir a Deus, ela estava decidida a viver para Deus. Esses acontecimentos se deram na época em que os juízes governavam Israel. E aí o que acontece? A atitude de Ruth, se vocês vão ver, vocês vão entender que o sacrifício que ela fez, ela não estava esperando algo em troca, mas a fé que Noemi tinha, aquilo incentivava a Ruth a se apegar a ela. E aí é o que eu falo para vocês: quando você parecer injustiçado, quando as coisas parecerem dar errado para você, você tem que lembrar de quem você tem crido. Porque ainda que pareça que está dando errado, ainda que pareça que você está sendo injustiçado, é Deus quem rege nossas vidas. E aí que nós vamos ver o final da história, que quando Ruth volta para a sua terra, quando ela volta para o seu povo, ali ela vai conhecer Boaz, que seria ali seu casamento posteriormente, seria seu marido. Só que antes disso ainda tem um impedimento. Vocês vão ver que ainda tem um parente, que era o irmão de Abimeleque, que era o parente mais próximo. E o trajeto, a história que Deus tinha escrito seria com Boaz. Seria Ruth se casar com Boaz. Então, o que é que eu quero dizer com isso, ao mencionar isso? É que o que Deus traçou, o que Deus planejou para mim e para a sua vida, vai acontecer. Nós só temos que permanecer. Mas só que você vai chegar a hora, vai chegar um momento na sua vida que você vai pensar: não, mas Deus, mas está dando tudo errado. Só que você tem que entender: mas e aí, o propósito? E a chamada? Eu estou vivendo? Eu estou no caminho? Eu estou esperando? Pode parecer que está dando errado, mas no final das contas, porque tudo pareceu dar errado. Olha só, elas chegaram a ponto de parecer que ia mendigar. Só que aí Deus vai direcionar eles: ó, vai para a terra de um parente, vai ali, ó, colher
alimentos, porque a lei permitia que os produtores, os ceifeiros, deixassem alimento para trás para os menos necessitados, para que eles pudessem ter alimento. Ao saber que a terra de pão tinha pão, que Deus estava prosperando, eles decidem voltar e acontece tudo isso aí. E aí é um momento de angústia, o encontro de Ruth com Boaz nos campos de colheita. A lei de Moisés exigia que na cega era necessário deixar, você não podia voltar para colher o resto que ficava, né? Nem igual hoje na colheita, que você colhe uma vez, depois você colhe de novo e colhe tudo. Lá era a obrigação para ajudar os necessitados, para os pobres e os forasteiros. Também as oliveiras, quando você sacudia uma vez, o que ficava na árvore ou nas uvas deixava-se no pé. Deus sempre teve um cuidado com os peregrinos, com o órfão, com a viúva. Ele sempre. É por isso que a Bíblia diz que eu tive fome, né? Me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então Deus sempre quis que nós cuidássemos. É lógico que está falando isso aí para a igreja, mas a questão dos moradores de rua, as pessoas órfãs, as pessoas de total abandono, sempre Deus teve um carinho especial com essas pessoas. Depois de saber que a moça era de Noemi, Boaz, ele já começa a se engraçar para o lado dela, já começa a deixar mais mercadoria, né, Thaís? Você leu o livro, você viu que ele já começa, deixa mais alimento aí. O que acontece isso aí, irmãos? Boaz pergunta, quem é essa moça? Aí quando ele descobre quem é a moça, ele já sabia da fama dela, já sabia que ela tinha largado para ajudar Noemi. Então ali já entra o testemunho. Olha que forte isso. Entra aqui o testemunho de Ruth. Então ele vê aquela mulher trabalhando bastante, fala assim, quem é essa moça aí, que até agora está aí trabalhando? E aí ele fala assim, quando ele descobre, aí ele vai lembrar, opa, essa mulher tem um testemunho. Antes do parentesco, ele já decidiu ajudar ela por causa do testemunho dela. E aí ele falou, ajuda ela, quando ela for alimentar, peça a ela que venha se alimentar junto conosco. E aí rola toda essa gentileza aí pelo fato do que ela plantou. Por isso que a Bíblia é muito fiel, que diz que o que nós colhemos, o que nós plantamos. E gentilmente deixasse cair mais ramos de cevada ali para ela colher. Então, naquele mesmo dia ela colheu 25 quilos de cevada. Noemi sabia que Boaz era parente de seu marido, e que a família dele era o resgatador daquela terra. Aí Noemi já também com aquela experiência que ela tinha, já vai criar uma situação para que Ruth ali se envolva. Para entender melhor a história de Noemi e de Ruth, o estudante deve saber como funcionava a lei das terras e dos anos do jubileu. Vocês já sabem isso, né, irmãos? Que no passado tudo eu tinha que deixar, não podia, foi o que eu acabei de ler para vocês. Era necessário, porque era dever de um israelita ajudar o outro. Um israelita não poderia passar necessidade, não poderia. Vamos lá. O jubileu precisava resgatar a terra, então as terras não poderiam ser vendidas definitivamente. No ano do jubileu ela tinha que retornar aos seus donos originais. Por isso Deus nunca permitiu que as terras fossem vendidas totalmente. Parece que antes de Elimeleque deixar a cidade de Belém e ir para Moabe, ele vendeu ou arrendou as suas terras por uma migalha, né? Noemi teria que esperar até o ano do jubileu para receber o resgate. E visto que as terras haviam sido vendidas uns 10 anos atrás por seu marido, ela teria que voltar dali a 40 anos. Talvez Elimeleque, sendo já muito pobre, transferiu o arrendamento ao parente mais próximo que tinha direito ao resgate. Assim, resumindo, eles precisou ir para Moabe, e é lógico, é evidente que eles tinham planos de voltar. Então ele não vendeu a terra, ele arrendou entregou para um parente.
porque se eles tivessem vendido, eles teriam que esperar 50 anos para o jubileu, e aí não daria tempo o acontecido. Então eles voltaram e houve esse acontecimento aí do casamento, e ela acabou resgatando com o casamento de Boaz e Ruth. Então, como que era? Assim a terra retornaria no ano jubileu ao filho mais velho de Ruth, o seu marido, que será contado como um dos netos de Elimeleque. As condições impostas por Noemi não são aceitas pelo parente mais próximo, a quem Boaz chama a porta da cidade, e ele transfere o direito de resgate a Boaz. Que como era feito esse direito? Ele era feito com a pessoa tinha que entregar a sandália e ainda tinha que ser cuspido na cara ainda. Era uma coisa muito estranha. Mas tinha uma reunião, e aí, por exemplo, o Emerson, ele abriu mão do direito dele, aí ele me dava a sandália dele, que aquilo ali era uma promissória, e na frente das pessoas ali, todo mundo via que você abriu mão e você não tinha mais direito. Aí passava para mim aquele direito, e eu que teria ali, eu era o primeiro ali a herdar. Então, as palavras hebraicas e gregas geralmente traduzidas como herança refere-se a essa divisão de lotes, divisão de terra. Com base nisso, que nós vamos ver a história de Nabote, que ele não doa, não vende, não troca, porque ele entendia que era herança, e a herança não se vende. É como o parente que negasse, conforme o costume hebreu, deveria tirar o sapato do pé e receber uma cuspida. Era o irmão de Elimeleque. Ele era muito materialista ali, provavelmente, e aí ele não quis ter que dividir as terras dele com uma estrangeira. Assim, uma moabita foi incluída na genealogia de Jesus. Aí, todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, valorosamente em Efrata, e fazeste afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Então aqui, uma coisa que seria recusa, uma coisa que não seria aceita, Deus criou uma situação para que Israel em peso abençoasse o casal, porque não seria aceito. O Boaz não poderia casar com a moabita. E aí o interessante, no final da história, no final para concluir, vocês veem que Deus leva uma família, um povo estranho, para buscar uma mulher estranha, para trazer essa mulher, salvar essa mulher e para gerar a genealogia de Jesus Cristo. Olha o trabalhar de Deus, né? Quando Ruth está nascendo lá, talvez assim, quem espera nada de Ruth? Quem espera nada dessa mulher? Mas Deus lá no início já tinha um propósito, já tinha um plano para a vida dela. Depois de anos de pobreza, sem marido e sem filhos, Noemi foi abençoada com um neto, a quem chamou de Obed. Então, o avô de Davi. A partir dos versículo 18 ao 22, apresenta a genealogia de Davi, começando com Pérez, filho de Judá. Assim como o livro de Josué termina e recomeça em Juiz, assim Ruth termina e recomeça em Samuel. A parte bacana aí de Pérez é que Pérez seria neto de Judá, só que o foco aqui de Jesus sair de Judá é tão forte que vai sair, em vez de sair de um filho de Judá, vai sair diretamente de Judá, que não, é meu aqui. Então, ou seja, fica mais perto a genealogia, ao invés de ficar um passo mais longe. Então, por fim, aí Flávio José afirma que Noemi chamou de Obed por sugestões das vizinhas, talvez no 8º dia, porque os filhos, eles era registrado no 8º dia.
as filhas era no 7º dia. Na realidade, ao tomar Obed em seus braços, Noemi estava tomando o filho de Malom, seu primogênito, que morreram em Moabe. Obed quer dizer servo. Assim Jessé, o filho de Obed, é chamado de Belamita. Isso aqui é bem bacana. A importância dessa história romanceada é que a genealogia de Jesus Cristo passa por Davi, neto de Obed, que apresenta Pérez, o fruto de um relacionamento do sogro com a nora, Raabe, uma cananita, e Ruth, uma moabita. Então, aí a história de Judá e Tamar também. Davi, portanto, não é aquela raça pura, tão aclamada pelos judeus, mas uma mistura de povos. Assim também o Senhor Jesus não é uma raça pura de judeu. Se você for olhar, que Maria ali era de Judá, graças aí essa mesclagem, esse povo aí, tudo era o agir de Deus para... Eu acho muito interessante mesmo o fato de entrar muitos estrangeiros na história de Jesus. É muito bacana porque isso mostra o quão ele se importa com nós, o quão nós somos importantes para ele. Nós vamos ler nosso questionário, e você que respondeu, já para que quem não respondeu, responda agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom, mais cedo hoje, são as lições mais curtas. Hoje nós estamos voltando para a glória do nosso Senhor.